Isso. Para começar, né, o nosso painel de hoje, o nosso bate-papo, na verdade é um bate-papo. Eu estou muito feliz, para falar a verdade, né, por vários motivos, né, para conduzir, né, esse nosso bate-papo de hoje. Primeiro porque eu tive, logo que eu comecei a estudar, né, essa questão da biblioteconomia, da inteligência artificial, eu entrei em contato com as comunidades, que é algo muito forte, né, dentro dessa área de tecnologia, e a Bots Brasil foi uma das primeiras, né, com quem eu entrei em contato, a Bots Brasil, a vui, que também está com stand, né, que é mais voltada à voz, bots de voz, URA, e foi um dos primeiros que eu entrei em contato. Então, assim, eu fico muito feliz de hoje a gente ter um stand no evento, né, imagina, acho que quando eu fui no evento em 2019, foi em 2019, que ano passado não teve, por causa da questão aí da pandemia, nunca imaginei, né, do grupo que a gente montou, participar de um evento da Bots Brasil, né, que é um evento super reconhecido nessa área de bots, realmente com temas relevantes, palestras com ótimos conteúdos, então, motivo de eu ficar muito feliz, né. E o outro é que, quando eu comecei, eu falava, não, tem a ver, biblioteconomia, inteligência artificial, a gente consegue aplicar dentro da inteligência artificial, o que a gente aprende na graduação, nas disciplinas, mas eu não tinha exemplos reais, né, bibliotecários realmente trabalhando dentro dessas áreas. E a primeira até que eu localizei é a Tayane está aqui aí no nosso bate-papo, a gente viu ela aí no chat, e a Tayane foi o primeiro que eu encontrei com um exemplo real, né, e depois a Tayane eu fui conhecendo aí as Micheles, que também já trabalharam aí na mesma empresa, e agora, nossa, já temos vários, né, né, vários exemplos reais, elas estão realmente na prática trabalhando com isso, né, e até algumas pessoas, né, uma delas, essas três pessoas aí de biblioteconomia vão conversar hoje com a gente, compartilhar um pouco dessa experiência. Então, assim, você vê crescendo, desenvolvendo, a gente encontrando outras pessoas, né, então eu estou muito feliz de conduzir hoje esse bate-papo, né. Então, primeiro eu vou apresentar, né, as nossas três participantes, não vou falar palestrantes, né, 3 participantes, né, 3 convidadas, que nem Marília Gabriela, né. Então, a primeira, vamos falar um pouquinho aqui da Marina, né, vou por ordem alfabética, e a Marina Fontanelli, para não deixar de ser de Bíblia, né, a gente tem que ir por uma ordem, geralmente por ordem alfabética, né. Então, a Marina, eu tenho aqui uma colinha que eu fiz, ó, ela é analista de atendimento digital, né, em uma instituição financeira. Ela trabalha analisando a qualidade dos dados, das respostas dos bots, né, então a Marina está bem focada em curadoria, né, depois ela vai contar um pouco para a gente dessa experiência, e ela é formada pela Universidade Federal de São Carlos, né, e recente até, né, 2019, já está no mercado, já de tecnologia. Então, um oi para a Marina. Oi, gente. A Michele Marcial, ela é da Federal de Minas Gerais, né, tem bastante gente de Minas, inclusive, aí no nosso evento de hoje. Também recente-formada, né, 2021, né, então bem recente. Praticamente agora, né. É analista de inteligência conversacional em uma empresa que fornece plataformas para a criação de bots, né. E é uma das principais, é uma das mais conhecidas nessa área de plataforma, né, então bem legal também. Então, oi, Michele. Ei, gente. E a Michele Umbelino, também é da Federal de Minas, formou-se em 2018. Ela é analista de inteligência conversacional também, né, tem o mesmo cargo que a Michele, né, só que é uma outra empresa, né, só que ela está na área da instituição financeira, assim como a Marina. E ela atua em todas as frentes do desenvolvimento de bot, né, a gente vai falar um pouquinho aí que os bots têm várias fases dentro do desenvolvimento dos bots, por isso que são multidisciplinares, né, e ela acaba trabalhando em todas as frentes aí. Olá, olá, Michele. Oi, gente. Eu vou usar o truque do Umbelino e Marcial, né, senão não vai dar muito certo aqui não, né. Michele, qual Michele, né. Então, para começar, eu separei 3 perguntas, eu quero fazer essas 3 perguntas, depois a gente dá uma olhada no chat, se tiver algumas perguntas, né, do pessoal, a gente traz também aqui para o nosso bate-papo, mas eu separei 3, assim, que eu acho que são as principais aí para a gente começar a nossa conversa, né.
Como eu disse, né, vocês são exemplos reais, né, de pessoas com formação em biblioteconomia trabalhando na tecnologia e mais especificamente nesse momento com bot. Então, eu queria que vocês me contassem, assim, o que vocês enxergam como o que eu aprendi lá na graduação, na universidade, como eu aplico isso no meu dia a dia, né, dentro lá do meu trabalho com o bot, o que eu aplico, o que a gente traz para as equipes multidisciplinares, né, o que a gente traz de olhares diferentes, de conhecimentos diferentes para agregar nesses times aí de inteligência artificial, mais focado agora em bot, né? Então, eu vou começar por ordem alfabética, depois na outra pergunta a gente troca, faz de A a Z, de Z a A, né? A gente vai mudando. Então, eu vou começar aí com a Marina. Vamos lá, Marina. Bom, olá a todos novamente. Eu vou falar um pouco do meu contato com a curadoria digital. Como a Fabiola disse, eu sou formada pela UFSCar e foi lá que eu tive o meu primeiro contato. Lá tem matérias mais voltadas à parte de tecnologia e eu fiz o meu TCC em cima também de curadoria digital. Mas o que é tanto essa curadoria digital que eu fico falando, né? As pessoas ficam falando. A curadoria basicamente é o ato de curar, de cuidar de alguma coisa. Mas não somente isso. É a gestão de dados e objetos e implica na preservação desses dados. Mas também auxilia na agregação de valor ao conhecimento. No âmbito geral, a curadoria ela tem a função de preservar, recuperar de uma forma confiável, precisa, inconsistente e não redundante esses dados. Bom, eu trabalho com curadoria, comecei recente, né, na empresa onde eu estou, faz 5 meses só, mas o trabalho que eu acabo fazendo é a qualidade de dados. Então, a gente recebe conversas do cliente junto com o chatbot, e aí a gente verifica como que o chatbot está dando retorno para esse cliente, se está de uma forma satisfatória ou não. E como a gente identifica isso? Na estrutura da frase, a gente identifica as entidades e a intenção. A intenção seria a ação da frase, né, do cliente, e as entidades, as palavras-chave. Um exemplo, cancelar cartão. O cancelar seria a intenção, que é o verbo, é a ação da frase, e a entidade é o cartão. Com isso, juntando a entidade e a intenção, forma uma regra. E essa regra é recuperada de uma action. Action são as respostas que tem dentro do chatbot, da inteligência artificial. Então, a partir daí, a gente verifica se está faltando montar alguma regra, a gente precisa formular uma outra regra, como que é a forma que o cliente está falando. Então, a gente sempre pensa como cuidar, né, a curadoria é isso, cuidar da forma que o chatbot vai dar a resposta para o cliente, pensando sempre nessa parte da intenção e entidades. Basicamente, falando de uma forma bem geral, é isso que a gente acaba fazendo. E aí entra muito essa questão mesmo que você falou, da organização, né, da estrutura, você pensar no usuário, e aí tem bastante relação mesmo com o que a gente estuda, né? Usuário a gente vê desde o início, né? A graduação, primeiro dia de aula, foco no usuário, né? No caso, foco no cliente. Né? Uhum. Seria basicamente isso, porque assim, que nem a montagem das regras. Se tiver uma regra semelhante em outra resposta, pode gerar algum tipo de conflito. Então, por exemplo, ele fala cancelar cartão, se tiver uma regra muito semelhante em, por exemplo, cancelar transferência, a transferência desse meu cartão, vai gerar ambiguidade e a gente não quer isso. Então, a curadoria engloba tudo isso, recuperar da informação, o cuidar da informação e não gerar essa ambiguidade da informação para o cliente. Entendi. Vamos passar para a prova. Primeiro vamos cada uma falar, depois a gente faz um fechamento aqui. Eu vou passar aqui para Marcial. Eu acho que a Marina explicou muito bem, né, o que é o processo de curadoria, né? E eu me insiro nesse processo, né? Igual como você falou, né, Fabiola? Algumas empresas, elas têm essa divisão mais estruturada e outras não, né? Mas o processo de curadoria que eu faço, atualmente, inclusive, os chatbots que eu lido, eles não têm ainda inteligência artificial.
Então, o processo de curadoria, ele não se aplica somente à inteligência artificial, né? Ele tem, por fim, também identificar ali o que pode ser melhorado no bot em termos de fraseologia, né? E identificar mesmo como que o usuário está se comportando naquele chatbot, né? E aí a gente identifica bugs, enfim. Esse processo por si só, ele demanda os conhecimentos de organização da informação, na medida em que são dados muito pouco estruturados, né? Então, na biblioteconomia a gente fala, né, a gente tem os conceitos de linguagem natural e linguagem artificial, né, linguagem controlada. Então, ali a gente está lidando com, de fato, linguagem natural, e a gente precisa transformar, né, agrupar assuntos, né, enfim, ou intenções na entidades, né, quando a gente já tem aí a inteligência artificial. Então, esses conhecimentos de organização da informação, assim, eles, com certeza, eu acho que são os mais fortes, assim, quando a gente pensa, né, na parte mais prática, né, trabalhando diretamente com chatbot e curadoria, né. E tudo isso voltado com um olhar, assim, 360, né, pensando no usuário e o contexto que ele está, e o contexto do chatbot, o contexto da empresa mesmo, do negócio, no que a gente quer como produto, né, e tudo mais. Então, acho que todos esses conhecimentos, eles são muito intrínsecos, né, à prática bibliotecária. Sim, desde da primeira semana de aula, né? Acho que as duas coisas que vocês falaram, a questão do usuário, né? Então, sempre lá, as leis da biblioteconomia, lá, clássica do Haganata, já se falava, né? Do cliente, do usuário, né? E a questão da organização para recuperar, né? Então, a Marina falou também bastante da preservação, né? Eu vou preservar a informação, vou organizar a informação, porque eu quero que essa informação seja recuperada, né? Essa é a grande questão, né? A gente faz tudo pensando sempre em levar a melhor informação para o usuário, né? Ele recupere o que ele realmente precisa, né? Então, a mesma coisa quando você vai no bot, né? Como cancelar o cartão. Eu não quero que venha uma resposta lá de como mudar meu endereço, né? Não, eu não quero mudar o endereço, eu quero cancelar o cartão. Então, essa questão dele recuperar exatamente o que ele quer, e rápido, né? Porque hoje a gente não tem tempo, né? A gente quer que seja bem assertivo mesmo, né? Eu pergunto, ele me dá a resposta, sem pensar muito, né? Sem ter dúvida. O bot não pode ter dúvida, né? E legal que você comentou também da questão de que existem os dois tipos de bot, né? O bot que utiliza fluxo, né, de conversa, que ele é, né, por fluxo, perguntas e respostas, é um fluxo que ele segue, e o que realmente utiliza é a inteligência artificial. Então, nos dois casos, essa parte da organização da informação e do usuário se aplica, né? Independente se a empresa a plataforma vai usar ou não a inteligência artificial, né? Passar para Umbelino aí, para Umbelino comentar também, vai lá. Então, aí como meu olhar é mais amplo, né, porque eu atuo de ponta a ponta, eu consigo enxergar mais disciplinas ali que encaixam, né, dentro do nosso trabalho. Então, pensando no desenvolvimento do bot desde o início, a primeira coisa que a gente faz é estudar o usuário que vai utilizar aquele produto, ali, aquele bot ali para conversar, para resolver o problema dele. Então, a gente tem que entender quem é esse usuário, né? Então, a primeira coisa aí que a gente precisa de fazer são pesquisas. Então, o que a gente tem dentro da universidade na hora que a gente começa o curso são disciplinas ligadas à pesquisa. Eu, por exemplo, na UFMG, a gente tem 2 disciplinas. Eu tive, né? Porque a grade está mudando tanto, mas eu tive métodos e técnicas de pesquisa e também tive usuários da informação. Então, nessas 2 disciplinas, a gente estudou muito formas de entender o usuário. Então, isso está super ligado nessa parte da primeira etapa, que é o descobrimento ali de quem são os nossos usuários, né? E aí, a partir do momento que a gente já tem as pesquisas prontas, a gente começa a pensar nas pessoas que a gente vai atender. Então, a partir das pesquisas ali, a gente tem insumos de qual que é a linguagem que essas pessoas utilizam, né? Para a gente poder entender como o nosso bot vai se comunicar. Então, a gente consegue aí também
pensar muito na parte do UX, né, que está muito em alta aí os UX Writers, que muitos bibliotecários entrando para atuar como UX Writer, que é devido também a isso, né, a gente tem um olhar mais voltado para os nossos usuários, a gente consegue pensar na experiência do usuário melhor. E aí, pensando nisso também, a gente tem disciplinas que trabalham a parte de vocabulário controlado, né, que a gente precisa ter uma coerência ali na hora de escrever. Se a gente vai falar biscoito, a gente tem que usar o termo biscoito todo o tempo, e não no meio do assunto virar bolacha. O biscoito vai ser biscoito ou vai ser bolacha? Então, a gente tem que ter um vocabulário controlado para trabalhar ali o tempo inteiro, né, para a gente sempre seguir uma metodologia e o bot ser um bot coeso. Vamos pensar mais aqui. Então, temos a disciplina de tesauros, que auxilia bastante, vocabulário controlado. E aí tem a parte de desenvolvimento, que aí eu já não consigo ver muita ligação, mas tudo no final das contas se liga. Mas pulando a parte do desenvolvimento, indo para a parte final da curadoria, além de tudo isso que as meninas já falaram, eu consigo enxergar as nossas disciplinas de análise de assunto, de sistemas de classificação, né? A CDD, a CDU auxiliam a gente nesses olhares nossos, né? Porque a gente, na hora que está fazendo a curadoria ali, a gente tem que pegar aquelas frases, tirar ali qual que é a intenção daquela frase, qual que é a entidade, beleza, ok, identifiquei. Então, onde que vai encaixar isso? A gente tem que pensar na árvore geral de classificação que existe dentro daquele bot e ir encaixando essas frases ali de acordo, né, com as intenções dos usuários. Então, dá muito para ligar, né, a biblioteconomia nessa área também por causa disso. Eu acho que é isso, gente. Mas, assim, se a gente for pensar, toda disciplina tem um pouquinho que a gente vai encaixando ali, né? Porque é tudo meio que interligado. Tudo que a gente tem que pensar no nosso usuário. Sim. Mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente sempre adapta, né? E quando a gente entra, tem as várias etapas, né, da criação, e você vai adaptando o que a gente conheceu lá na biblioteconomia e vai aplicando. Então, tem tanto esse lado mais humano, né, que acho que é bem mais o início, né, da criação do bot, né, pelo que eu já estudei, né, eu nunca cheguei a trabalhar efetivamente com bot, né, é que eu comecei estudando bot, porque quando eu comecei a ver essa questão da inteligência artificial, todo mundo, as empresas iniciam pelo bot, então se as empresas iniciam pelo bot, eu vou começar pelo bot também, né, eu segui mais ou menos esse caminho, e eu estudei bastante, fiz alguns trabalhos mais voluntários, né, não trabalhei realmente, assim, em empresas diretamente com bot, mas essa questão, eu lembro bem dessas questões das etapas, acho que a gente mais no começo, você tem mais esse lado mais humanizado, vamos dizer assim, mais humano da biblioteconomia, né, esse olhar centrado no usuário, e depois, quando você já está mais na parte mais de curadoria, a gente aplica mais a parte técnica nossa mesmo, né? Exatamente. Essa questão do biscoito e da bolacha, né? Tem uma, como você falou, eu vou seguir, falar sempre biscoito, mas ele tem que entender que se alguém perguntar bolacha é a mesma coisa que biscoito. Então, você tem aí a questão do vocabulário controlado, né? É feito esse tratamento. Os sinônimos, né? E termos principais, os subtermos, então aquele assunto está relacionado ao outro, ele pode perguntar uma palavra diferente, mas tem uma relação entre eles. E fora também, as empresas têm os seus termos específicos, né, hoje, né, principalmente quando você trabalha com startups, vocês de banco, fintechs, né, elas têm aqueles termos que é delas, né, um termo foi criado por aquele banco, né, e aí você tem que, de uma certa maneira, também encaixar ali, né, porque as pessoas acabam conversando com o bot, como com os termos que talvez muito específicos daquele banco, né, da gíria daquele banco, vamos dizer assim, né. Às vezes usa o nome do produto do concorrente, e tem que entender que está o nome do produto do concorrente, mas está ligado a esse produto que é nosso, então tem que colocar como sinônimo do nosso, então tem que ter tudo isso aí. Então, que é bem o da linguagem natural, né? Quando você está lá no balcão de atendimento da biblioteca, eu fui muito do balcão, né? É isso, né? Engraçado, né? Eu vi na Folha de São Paulo, mas na verdade aquela notícia que ele queria estava no Estadão, certeza, né? Mas ele, não, vi na Folha, aí você fala, procura primeiro no Estadão, que deve estar lá no Estadão, não está na Folha. Isso é comum na linguagem, né? Produto, você tem muito, a pessoa fala a marca, né? Ao invés de falar o produto propriamente dito, né? Gillette, né? Então, assim, a pessoa faz isso, e na hora que ela está lá conversando com o bot, ela vai usar o termo que ela está acostumada
na linguagem natural, né? Ela não vai se preocupar com a parte técnica. Então, a gente tem que fazer essas amarrações, né? E eu acho que a gente tem esse olhar mais de, eu sei como amarrar as coisas aqui, né? Porque a gente tem a CR2, tem a CDD, tem a CDU, a gente não vai usar realmente elas no bot, mas o raciocínio é o mesmo, né? Isso eu sempre falo, né? A gente adapta o que a gente já sabe dentro daquela área da tecnologia, mas a gente consegue perceber mais rápido uma solução para fazer essa amarração, pelo menos eu tenho essa sensação, né? Que a gente consegue agregar isso. Para a gente é muito natural, né? Já pensar em como encaixar as coisas na caixinha, né? Em qual caixinha cada um se encaixa na linguagem natural do usuário, né? Sim. Bem legal. Depois a gente dá uma olhada aqui eu vi que tem muita conversa aqui já no chat, daqui a pouquinho, no final, eu puxo aqui algumas questões. Uma outra questão que eu também queria falar um pouco com vocês, porque a gente está vendo a questão do bot, né, a aplicação da biblioteconomia dentro do bot, mas tem bibliotecários hoje, né, pessoas formadas aí em biblioteconomia, que estão trabalhando em outras áreas da inteligência artificial, né, que envolvem inteligência artificial, né. Então, por exemplo, a questão dos marketplaces, né, eu mesma tive uma experiência em marketplaces e, assim, a gente cadastrava os produtos lá, né, e tinha a questão de poder recuperar melhor dentro da plataforma, e esse cadastro é muito parecido, né, com a nossa catalogação, né, são um nome diferente, isso é comum, né, as áreas colocam nomes diferentes, né, nas atividades, mas é bem parecido. Então, a gente fazia o cadastro, a catalogação do produto para recuperar, para padronizar, e também isso depois alimentava os algoritmos, né, para que depois a própria plataforma pudesse indicar produtos, enfim. Então, isso era usado essa padronização tanto pelo pessoal de ciência de dados, como pelos algoritmos, e para o usuário final, na hora que ele busca lá, né. E aí eu queria ver, porque eu sei, né, as duas Michelles eu já conhecia, né, de antes desse bate-papo de hoje, eu sei que elas já trabalharam com isso também, e a Marina depois, a gente conversando um pouco aí nos bastidores, né, ela acabou comentando comigo que também teve essa experiência, então é comum hoje, né, os grandes players aí de marketplace estão contratando, eu conheço vários aí na Americanas, a B2W, que agora também já está vinculada a Americanas, Magazine Luiza, tem pessoal de biblioteconomia lá. E, então, eu queria que vocês contassem um pouco esse outro lado, né? Essa outra atividade que dá para trabalhar também. Aí, acho que eu vou começar com... Vamos pular aqui, vamos começar com a Marcial. Depois, aí a gente vai voltando, vai lá. Bom, eu acredito que além da parte mais técnica, né, que envolve a padronização mesmo, uma habilidade assim que eu vejo que foi muito interessante de ser aplicada quando, né, trabalhei com marketplace era de pesquisa. A habilidade do bibliotecário de pesquisar e ter o conhecimento de fontes de informação, né? Eu acho que uma dor que os varejos digitais hoje encontram é dos sellers, né, os vendedores, não cadastrarem todas as informações de um produto, né? Então, se eu vou comprar um notebook, a informação de gigabytes é importante para mim, é decisiva, né? Então, o bibliotecário, ele tem essa habilidade esse potencial, né, de correr atrás dessa informação, né, de saber onde buscá-la. E aí, falando assim, de eletrodoméstico, né, marcas mais consolidadas, né, a gente tem talvez uma facilidade maior, mas falando de marketplaces em gerais, a gente tem, na verdade, inúmeros tipos de produtos, né, produtos que, inclusive, por si só, são difíceis de serem identificados, né, então eu acredito que a habilidade de pesquisa aí seja um ponto forte, né, para esse tipo de mercado. E fazendo paralelo, assim, também com o chatbot, né, eu acredito que seja uma dor, né, por outro lado, a questão do chatbot, NLP, que a gente não tenha, não tem o objeto, né, no marketplace, embora você esteja ali trabalhando com informações digitais, né, você consegue identificar o objeto. O objeto é um notebook, o objeto é o celular, uma caneta. Na NLP, não, esse objeto ele não existe, né? O objeto talvez seria ali
a intenção mesmo do usuário, né? A intenção por trás daquela palavra. Então, olhando por esse lado, eu acredito também que uma habilidade do bibliotecário seria esse olhar mais social mesmo, né? Uma vez que a linguagem é um organismo vivo, né? Ela reflete aí os momentos, né, que vivemos. Então, acredito que esse olhar social também ele seja uma habilidade importante ao lidar com o NLP. Afinal de contas, o modelo de IA ele vai acabar refletindo, né, o que o usuário fala, né, e a linguagem, né, a linguagem que ele está vivendo, né, que ele está utilizando no momento, no contexto. Então, eu acho que, tirando a parte mais técnica, eu acho que esses são dois pontos interessantes, assim, de habilidades bibliotecárias. Essa questão de abstrair, né, que não é um objeto, né, quando eu fui trabalhar, esse tempo que eu trabalhei em Marketplace, foi uma das coisas, acho que eu já comentei com vocês, bem difíceis para mim, porque a gente, não sei se eu venho já com uma bagagem maior de biblioteca física, né, então a gente tem o costume de ter o físico, né, de olhar o produto, mesmo livro digital, né, eu trabalhei bastante também com bases de dados digitais, de livro, de artigo científico, mas você consegue, né, olhar lá o documento e extrair os metadados, né, então, essa parte física, a gente está muito associada, de ter o objeto, né, mas agora você pensar numa intenção, né, que é uma coisa muito mais abstrata, né, você tem que mudar um pouco mesmo a forma de pensar na organização, né, acho que é uma adaptação que é bem importante mesmo para quem quer começar a trabalhar com isso, né, e já vem com uma bagagem maior aí da parte física, ter não sei, essa predisposição, né, de querer olhar de forma diferente, de aprender uma nova forma de ver a organização também, né. Falar um pouquinho com a Marina, depois eu passo para a Michele. Beleza. Bom, o meu contato com o e-commerce foi bem rápido, mas nesse pouco tempo já é muito perceptível como o bibliotecário pode atuar nessa área. O que eu fiz basicamente nessa empresa, eu reestruturei, ou recataloguei, palavra difícil, todo o site deles, pensando sempre na navegabilidade do cliente dentro do site. Então, existiam produtos que estavam organizados nos lugares errados, categorizados errados, e dificultavam o acesso do cliente dentro do site. Então, eu catalogava os produtos também, mas reorganizei os produtos já existentes. O meu enfoque, no meu caso, eu sempre focava muito em como o cliente ia achar, quais eram os metadados que precisavam dentro de cada produto para que o cliente encontrasse aquele produto que ele queria. Por exemplo, eu quero saber o peso, quero saber o tamanho, vai caber aqui, não vai? Os metadados são extremamente importantes, né? Que nem a Fabiola comentou. E foi bem breve esse contato que eu tive, mas deu para perceber que, como bibliotecário, tem área de atuação. Basicamente, isso é a minha visão que eu tive quando eu atuei nessa área de e-commerce. O e-commerce tem duas partes, né? Se eu já consigo falar um pouco mais, mas tem duas partes. Tem a parte dos metadados, né? Que você vai identificar, pego lá uma margarina, né? O que eu preciso colocar no cadastro da margarina, né? O que faz uma margarina ser diferente da outra, né? A marca, o fabricante, enfim. E tem a questão da classificação, que a gente chama de categorização do produto, né? Como que a pessoa vai achar o produto, né? Lá no físico, tá lá naquelas prateleiras, você já sabe o que fica próximo do que no físico, né? E na hora que você vai montar lá a famosa arquitetura, né, da informação, né? Como que você vai arrumar lá no site? Eu sei que blusa está dentro de roupa, né? Então, tem essa questão da categorização. E isso é importante também, lá eu lembro que depois para o pessoal de ciência de dados, né? Para eles fazerem as estatísticas, o Tableau, usar essas informações lá no Tableau, essa categorização era muito importante, porque você vai agrupando os produtos até para fazer comparações de venda, né? Então, se você categoriza errado, coloca lá no local errado, isso reflete depois lá para o pessoal que
que vai trabalhar lá com a estatística, né? Então, isso também é bem importante aí. E em subsequência, né, quando você deixa tudo correto, bem organizado, você consegue gerar, que nem você fala, gerar dados, indicadores de venda de produto, e se você vê que não tem um produto que está vendendo, já entra marketing, já puxa outra área, e aí você pode montar estratégias de marketing só porque o seu site está organizado, está fácil para o cliente encontrar. Olha, esse é o máximo que dá para fazer de melhoria. Como podemos melhorar? Daí já é outra parte. Mas tudo por quê? Porque, inicialmente, o site está bem catalogado, classificado, está bem organizado, está bem especificado os produtos. Passar para o Umbelino. Vai lá, Umbelino. E você, como que você vê essa parte aí dos marketplaces aí? Bom, vocês já falaram praticamente. É a última, a próxima deixa você primeiro, porque senão, nas duas vezes ela é a última, aí é demais, né? Exato, não tenho muito mais o que falar. Com certeza, tudo isso que vocês falaram é corretamente, assim, é o que a gente vive, né? Mas só adicionar mesmo, a gente trata os metadados dos produtos, como a gente trata os metadados de livros, então bibliotecários podem atuar em qualquer lugar, né? Tratando esses metadados, a gente consegue organizar as informações para poder colocar aquele produto dentro da árvore de categoria, no lugar certo, sempre pensando do genérico para o específico, entrando certinho, aí coloca o produto no lugar certo, o que vai acontecer? Vamos conseguir recuperar a informação. Então, basicamente, o que a gente faz é para, no final das contas, o usuário recuperar, achar o produto que ele procura, né? E o cliente vender ou saber o que não está vendendo, exatamente tudo isso que vocês falaram aí. Mas é basicamente isso, vocês falaram tudo. E as disciplinas que a gente utiliza dentro do curso é classificação, né, sistemas de classificação, recuperação da informação, acho que é tudo isso, né? O que mais de disciplina? Descritiva. Então, e ela fala só isso, eu quase morro aqui, né? Porque, só isso, gente. Só isso, gente, é muito simples. É muito simples. Em marketplaces, né, você, assim, cada fornecedor entra de uma forma completamente diferente o produto, né, e é justamente quando você tem esses metadados que você consegue realmente padronizar. A gente parece muito simples, né, mas não é, né, quando você trabalha no marketplace, porque as bases são de lugares completamente diferentes, né, então, cada um cadastra a Coca-Cola de uma maneira completamente diferente, e você conseguir através dos metadados, né, você dizer, ó, essa Coca-Cola é igual a essa, só que são de fornecedores diferentes, mas são a mesma coisa, tem que aparecer junto na busca, né, porque senão dá o problema que vocês falaram, né, ou o cliente não acha, né, e aí ele desiste da compra, e ninguém, como eu falei, ninguém tem mais tempo hoje, fiz uma busca, não apareceu, vou no concorrente, porque eu não tô com muito tempo hoje não, né, ou compra errado, o que é pior ainda, né? Porque ele comprou achando que era um produto, chegou em casa, era outro, porque no site está classificado de maneira incorreta, né? Então, eu tô brincando, eu brinquei aqui com a Melina, falou só isso, eu falei, não, meu Deus do céu, só isso é muito, porque eu já vi como não é fácil, né? Como não é. E é engraçado, porque uma outra questão, quando a gente trabalha mais com livros, né, na biblioteca, tem o ISBN, né? O ISBN, claro, às vezes é um código, né, para quem não é de Bíblia e que está assistindo a gente, mas é um código que identifica os livros, né? E tem uma padronização, tudo bem, não é 100%, nada é 100%, mas ele tem uma boa padronização, aquele número, você encontra o mesmo livro em qualquer livraria, vai ter o mesmo código no site, enfim. Mas produto não, né? Produto, eles reutilizam o IAN, e aí o EAN num site está com... Aquele produto tem um EAN diferente de um site, do outro, aí as fotos são iguais, aí você fala, nossa, as fotos estão iguais, né? Mas será que é o que está errado? É a foto ou é o EAN, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito difícil de... Essa padronização é essencial, porque para garantir que um produto é igual ao outro, só através mesmo da padronização dos metadados. E falando em padronização, é outra questão que você acabou de falar, o nome do metadado não é padronizado, porque uma pessoa manda o nome do metadado, vou falar, porque não vai vir uma coisa certa na cabeça, mas um coloca que é peso, e o outro coloca que é, sei lá, não tem outro nome, mas tudo é a mesma coisa, e aí a gente tem que fazer a união dessas duas e padronizar.
Isso. E agora eu não consegui lembrar de nada assim, mas tem muitos dados. Tem muitos casos. Cada um chama de um jeito e aqueles dois é a mesma coisa. E a gente entra ali para padronizar e manter um nome só para todo mundo entender que aquilo é aquilo. Então, isso aí, padronização é coisa que a gente faz muito também. Sim. E a gente está falando de um contexto que são milhões de dados, né? Então, você replica para alguns poucos e treina a IA e ela já está escala, né? A mim, né? Não, foi a minha. A minha também travou um pouquinho. A gente ouviu até a parte de treinar. Será que caiu? Não. Não. A gente ouviu até a parte dele que você vai fazer com poucos e vai treinar vários, né? Acho que agora caiu um pouquinho mesmo. Daqui a pouquinho ela volta. Eu acho que ela caiu de verdade agora. Vou aproveitar, então, assim, aproveitar né, até ela retornar, só para a gente não ir para a próxima pergunta. Tem o Tiago aqui colocou, eu achei até engraçado aqui, né, que ele colocou, rola uma anedota entre o pessoal de TI, não compre computador no mesmo lugar em que vendem geladeira, porque nunca tem as informações técnicas claras sobre computadores nesses sites. Porque aí, na verdade, teria para dar certo, que é um recurso que a gente usa também em biblioteca, né? Para a gente, por exemplo, eu leio o texto, eu já estou mais ou menos pensando como poderia resolver, né? Porque, na verdade, você cria metadados de acordo com o tipo do produto. Você não consegue fazer uma ficha única, né? Um campos únicos, né? Então, acho que geralmente quando acontece isso, é porque vou fazer assim, todo produto tem marca, fabricante e nome, vamos dizer assim. Não funciona mesmo. Não funciona, né? Porque os marketplaces vendem de tudo, desde parafuso até refrigerador, até computador. Então, e não funciona dentro da mesma categoria, Fabiola. Vamos trabalhar eletrônicos. Não funciona dentro da mesma categoria que dirá para geral. Que é um pouco o pensamento que a gente tem em biblioteca, né? A gente cria a ficha de livro, a ficha de mapa, a ficha do DVD, a ficha da revista, né? A ficha catalográfica, né? Que eu vou definir os metadados dos campos. Porque não funciona, não dá para usar os mesmos campos no livro para um DVD. Tudo bem, eles têm título? Tem autoria? Tem, mas tem outras coisas diferentes, né? Então, você tem que realmente fazer diferente, né? E, às vezes, quem está montando o marketplace, se não tem esse olhar um pouco mais da organização que a gente acaba tendo, né? Não pensa nisso, né? Fala, eu vou montar lá uma tabela do produto e coloco os campos que eu acho que tem que ter e tento padronizar. E aí, não funciona, né? E aí até o Thiago também comentou, né, que não tem uma padronização iniciativa no sentido de padronizar metadados de produtos. É um problema isso, né? Eu procurei muito, na época que eu estava trabalhando com produto, não tem. E tem até uma questão aqui, né, Thiago, das fontes confiáveis de informação, né? Às vezes no próprio site do fabricante, a gente vê que a informação não está padronizada, não está correta. A gente tem um problema bem de fonte confiável, né? Como eu falei, de livro é mais fácil, né? Porque o ISBN, ele é mais padronizado. Porque a ideia da biblioteconomia é sempre essa, né? Padronizar, porque não importa, se eu for ver esse livro lá fora, nos Estados Unidos, vou comprar ele lá, é o mesmo código, eu tenho certeza que é o mesmo livro. A gente se preocupa muito com isso, né? E em produto é difícil, né? Muito. A Aline perguntou aqui, a Aline eu também conheço. Olá, Aline. Vamos ver se aí acho que eu acho que a Umbelino consegue responder, porque ela tem essas duas experiências também. Aproveitando que vocês estão falando de marketplaces, como vocês sentem que os bots podem ajudar na área? Você trabalha um pouco com bot também lá junto na empresa de marketplace, né? Sim, na empresa anterior eu trabalhei na área. Sim, o bot pode ajudar muito, desde que a informação esteja organizada, porque é um robô. Então, se a pessoa entra e pede uma coisa e a informação não está organizada, com certeza ele não vai conseguir ser assertivo para devolver para o cliente ali o que ele pediu. Mas se a informação por trás ali for completamente organizada, assim, o robô é fantástico. Um robô pode fazer uma venda tranquilamente de olho fechado, se a informação estiver organizada e o cliente pedir, eu quero um computador com tanta de memória, né, com todas as especificações ali, e a informação tiver, ele vai apresentar ali para aquele cliente todos os computadores com aquela
informação, e aí apresentando o preço, né, consegue puxar de vários fornecedores, por exemplo, várias empresas ali, um banco de dados, e vai te mostrar todos ali com os preços, e o cliente vai escolher aquele que está mais barato e comprar. Então, o que manda ali para o bot ser assertivo, nesse caso, é a organização por trás ali, a organização do banco de dados dos produtos. Eu vejo... Essa padronização mesmo, né? Exatamente. É a padronização. Exatamente. Tiago, que a gente está querendo essa padronização internacional. O que acontece é isso, né? Como não tem, né? Na época eu cheguei a até consultar bases, até para assinar bases, né? Existem algumas bases para você assinar de produtos, né? Mas realmente falha. Na hora que você começa a olhar, você fala, está diferente do fabricante. E aí, quando você vai olhar o produto físico, eu até brinquei com as meninas essa questão do físico, eu chegava às vezes até ir no supermercado e olhar lá o produto físico para ver se... E aí, às vezes, o produto físico que tinha no rótulo não batia com o que tinha no site do fabricante, não batia com essas bases que vendem o produto, né? Então, é difícil, né? Então, geralmente, o que as marketplaces fazem? Tentam tratar isso lá dentro, né? Então, você recebe de vários fornecedores e cria uma técnica, né? Um método lá dentro do marketplace para padronizar, né? Acaba sendo esse o caminho, né? Já que a gente não tem externo, acaba fazendo internamente. Exatamente. A Michele voltou. Tá ouvindo a gente, Mi? Voltei, gente. Eu estava ouvindo vocês, só travei. Então a gente aproveitei e trouxe aqui umas perguntas para não entrar na última que eu fiz, né? Sim, porque aí, para dar tempo para todas vocês poderem participar. Dando sequência. E a última que eu quero fazer, depois eu dou mais uma olhada aqui no chat, né? Que é a pergunta do 1 milhão, né? Eu já vi que alguém já fez perguntas aqui assim, então é a pergunta do 1 milhão, né? Como que eu faço? O que eu tenho que estudar, além do que eu já aprendi na biblioteconomia? O que eu tenho que estudar para começar a trabalhar em marketplaces, com bots mais especificamente, já que a nossa live aqui também é sobre bots. O que vocês veem, assim, o que é interessante estudar? Qual o caminho que vocês fizeram? O que vocês estudaram primeiro? Que isso também, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para estudar, mas começa por onde? Eu queria que vocês contassem aí por onde foi o início de vocês e o que vocês enxergam hoje. Falam, nossa, devia já ter estudado isso lá no começo, que eu tive que estudar depois, e aí se eu tivesse invertido a ordem era melhor. Quero aí a experiência, que é o que todo mundo sempre pergunta, né? Acho que quem está entrando nessas áreas, adaptando aí os conhecimentos aí. Vou passar para um Belino, senão sempre ela é a última, é demais. Ela vai falar assim, nossa, sempre eu fico se não tem mais, é o que elas falaram aí. Eu vou começar com o Belino, vai lá, Belino. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que a gente, formei, o que eu faço agora, né? Primeiro, parar de procurar vaga só com o nome bibliotecário, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que começar a procurar a vaga pela descrição. O que essa vaga está pedindo? Leia a descrição, porque ali a gente vai se identificar. Ali a gente vai ver as nossas soft skills ali, né? Então, primeira coisa que eu dou de dica aí é parar de procurar emprego pelo nome bibliotecário, que se você quiser trabalhar em biblioteca, você vai procurar por bibliotecário. Agora, na área de tecnologia, você não vai achar emprego com o nome de bibliotecário. Segunda coisa, primeira coisa que você tem que fazer é entender do que você gosta. Procura entender a área, onde que você pode se encaixar, e aí, dentro disso, você começar a procurar, a estudar, né? O que você quer saber. Então, conheça o mercado e os processos do mercado e entenda qual que é a sua praia, o que você vai gostar de fazer. Aí, a partir daí, você procura se capacitar, né? A gente já tem aí umas coisas que a gente carrega de bagagem da faculdade, mas como para tudo na vida, a gente tem que se especializar, né? Então, a gente tem que procurar se especializar. Então, primeira coisa que eu fiz, como ainda estava muito na dúvida, foi entrar em tudo quanto é comunidade, né, que eu podia, na Bots Brasil, na IA Biblio, nas comunidades de UX. Então, entra nessas comunidades e acompanha os eventos. Eles fazem muitos eventos, e esses eventos são muito ricos para quem está entrando, então, principalmente. Quem já está na área é muito rico, imagina para quem está entrando. Então, primeira coisa entra nas comunidades e acompanha tudo. Tem muita coisa no YouTube, de graça aí, ó. Se você está desempregado, não tem dinheiro para bancar um curso, tem muita coisa de graça.
Então, é isso. E depois que já tivesse, agora eu entendi, comecei a gostar, aí procura uma coisa mais específica. Aí começa a ter os cursos mais baratinhos, na Udemy tem de UX, né? Vai procurando esses mais baratinhos e até chegar nos mais caros. E uma dica que eu dou, semana que vem vai começar um da HelloBots, que dá uma base ali, ó, para quem quer entrar no mundo de bots, ótima. Já, ele passa por tudo ali e é de graça. Ela é uma primeira semana para apresentar o mundo e para quem quiser depois tem a especialização. Eu estou terminando, é essa especialização que eu estou terminando. Então, eu acho ela fantástica. Super indico. O Capacita, né, que é um grupo aí também da Smarkio, eles têm vários cursos de graça, gratuitos, formando aí pessoas e essas pessoas conseguindo emprego na área. Então, são essas as minhas dicas aí. Acho que é isso. Vou deixar para os meninos falar, que eu já falei um monte. Passar para a Marina. Vai lá, Marina. Bom, falando a minha experiência um pouco, eu acho que o bibliotecário tem um certo problema ou dificuldade de enxergar as próprias competências, sabe? Eu não, como a Umbelino falou, cursos gratuitos. Eu não tinha dinheiro para nada depois que eu me formei. Então, eu peguei vários cursos gratuitos. Eu queria mais trabalhar nessa parte de tecnologia digital, ciência de dados. Sempre gostei bastante. Então, o que eu fiz? Tem o Data Science Academy, é um site também. Tem cursos pagos, mas gratuitos. Eu fiz de Big Data Fundamentos, acho que tem o 2, o 3 já, tem muita coisa legal. Eu que gosto dessa parte de análise de dados também, fiz o Power BI, que é bem legal para fazer análise dos dados. Que mais? Nossa, tem tanta coisa. Lógica de programação, gente. Essa é a primeira, né? Lógica de programação, por favor. Auxilia bastante. Mas a dica que eu dou é: se mostrem, bibliotecários, mostrem o que você sabe fazer. Façam sua propaganda. Publiquem no LinkedIn. Foi assim que eu consegui meu emprego. Eu iniciei publicações no LinkedIn, mostrei as minhas competências, fazia publicações de bibliotecários, da biblioteconomia, mostrando, a bibliotecária sabe fazer isso, a bibliotecária sabe fazer aquilo. Publicava artigos que eu encontrava e colocava, sabe, para fazer propaganda para nós, bibliotecários, porque nós temos competência, nós sabemos fazer as coisas, nós temos conhecimento, e às vezes é um pouco ignorância nossa por não sabermos que nós temos essa competência. A gente acha que, formou, vou me limitar à biblioteca. Não falando mal de jeito nenhum das bibliotecas, mas a gente tem um campo, uma gama tão grande de trabalho e a gente não sabe. E muitas vezes nem na faculdade é ensinado isso. É passado de uma forma muito branda e a gente acaba não sabendo. Mas temos muito lugar para trabalhar. E as empresas não sabem das nossas competências. Então, por isso, a minha dica é: faça seus cursos, mostre suas competências, faça sua propaganda e as empresas vão entender o porquê a gente é importante. Senão, assim, a gente é muito adaptável também. O curso de biblioteconomia eu vejo que é muita adaptação. Então, assim, bibliotecário está tanto tempo aí, então a gente serve, sabe? A gente tem capacidade para trabalhar, a gente tem competência. Então, eu só acho que falta um pouquinho de visibilidade na nossa parte como bibliotecário. O meu LinkedIn está lá, analista, lá. Mas está bibliotecária também, porque é importante. Sim, é importante a gente se promover, e promovendo a gente vai promover e abrir caminhos para os próximos recém-formados. Sim, eu acho extremamente importante. Eu luto muito para que os bibliotecários tenham seu espaço no mercado, mas eu também espero que nossos colegas tenham uma força de vontade em procurar também, e não falar, não tem mercado, que nem o Belino falou, não tem o nome bibliotecário nessa vaga, não vou tentar. Não, gente, sabe? Vai, corre atrás, vai se enfiando, porque foi assim que eu fiz, sabe? Fui me enfiando, não sabia o que eu estava fazendo, mas vai dar certo. O importante é não desistir e sempre procurar melhorar também como profissional. Essa é uma das coisas também que eu fico bem feliz hoje, ouvindo aí a fala de vocês,
Porque quando eu comecei, né, nessa questão da inteligência artificial, com a biblioteconomia, e aí eu encontrava os primeiros bibliotecários, não todos, mas alguns primeiros que eu fui localizando, aí eu perguntava, né, e o que você usa de biblioteconomia no que você está fazendo hoje? E eu ouvia muito isso, nada, nada, não, porque a gente associa mesmo um pouco o que você falou, se eu não estou dentro da instituição, se eu não estou dentro de uma escola, de uma universidade, numa biblioteca, porque o cargo bibliotecário sempre vai estar relacionado à educação, no organograma da educação, né? Você não vai ver numa empresa, dificilmente você vai ver lá o cargo bibliotecário, porque não é de organograma da empresa, independente até se é de tecnologia, acho que uma empresa, de modo geral, não vai ter o cargo bibliotecário, né? Porque não é da área da educação. E aí a gente sempre tem um pouco isso, né? Assim, se eu não estou dentro de uma biblioteca, então eu não estou fazendo o meu trabalho de bibliotecária, se eu não estou usando nada da biblioteconomia, eu mudei de área completamente, né? Isso eu escutava muito. E acho que hoje, com o grupo, com as discussões do grupo, que nem essa que a gente está tendo agora, né? A gente está conversando aí pelo chat também, traz um pouco isso, acho que a gente começa a enxergar, o pessoal está começando a enxergar mais a aplicação da biblioteconomia em outros locais. Tem um dos depoimentos, a gente tem alguns depoimentos lá no canal, e um dos depoimentos é da Marília. A Marília, ela também trabalha em instituição financeira, né? Você vê que a instituição financeira estão pegando bastante bibliotecário. Antigamente era muito a área da saúde e a área de direito, né? Também tem muito bibliotecário trabalhando nessas áreas, mas a parte por causa da questão da tecnologia, né? As instituições financeiras têm contratado bastante. E a Marília trabalha com uma outra parte, que é gestão de conhecimento, que também tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Porque quando você começa a pesquisa lá de como vai montar o bot, as entrevistas, ali tem muita gestão do conhecimento, né? E aí tem um vídeo dela que, no final, ela fala isso, né? Que ela antes falava que ela era bancária, né? E hoje ela fala que não, que depois que ela conheceu o grupo, ela vai conversando com o grupo, ela viu que hoje ela é uma bibliotecária que trabalha numa instituição financeira, né? Então, é bem legal, assim, quando eu escuto vocês falando de que acho que esse é o primeiro passo, né? A gente tem que conseguir falar como que eu posso ajudar dentro da área da tecnologia. E aí, automaticamente, o mercado vai também entender e vai começar a contratar. Eu sou contratada primeiro, aí eles gostam, né, ver realmente a importância e contrata mais um bibliotecário. Até algumas pessoas falaram aqui, né, que trabalha com bot e o pessoal tem contratado bibliotecário para curadoria, né? É um começo, né? E eu acho que o pessoal de tecnologia até enxerga mais as nossas habilidades, as nossas competências aplicadas à tecnologia, muitas vezes mais do que a gente, né? Então, acho que é isso mesmo. E o LinkedIn, sem dúvida, né? Hoje todo mundo contrata via LinkedIn, não tem outro caminho, não. Então, tem que estar lá no LinkedIn seu perfil atualizado, tem que... E, assim, fez um curso, coloca lá que você fez o curso. Não só coloca, né? Compartilha, né? O que você aprendeu, como que você vê as relações, traz conhecimento, né? É importante isso, né? Nas redes sociais, a gente compartilhar, como a gente está fazendo hoje aqui, né? E agora eu deixei para a Michelle e Marcel, você ficou agora com o pior, que é dar só finalizar, né? Porque a gente já conversou quase tudo, né? Vocês já falaram tudo, gente. Mas como que você entrou nessa área? Como que você começou? Eu me identifiquei muito com a fala e com a jornada da Marina. Foi enfiando, assim, né? Me colocando a cara, a tapa, assim, né? E fazendo cursos pequenos mesmo. Data Science Academy, na Udemy e na Let's Bot. E foi a jornada, né? E tem sido assim até hoje, né? E agora, assim, uma coisa que eu acho que vocês não falaram, que eu gostaria de complementar, é para não se atentarem tanto à ferramenta, né? O que eu vejo hoje é que algumas pessoas me procuram e um pouco preocupadas, assim, eu não aprendi não tive matérias de lógica de programação na faculdade, não sou desenvolvedor, como é que eu faço, né? A ferramenta ela é importante, mas a ferramenta é só ferramenta, né? Ela precisa de ter uma pessoa ali pensando em cima dela, né? E eu acho que esse é o mais importante. Então, estudem as ferramentas, né? Igual a Marina falou ali, o Power BI é interessante, procuradoria, lógica de programação antes de tudo, né? Sim.
Python é interessante também para quem quer mexer com análise de dados, mas esse é um detalhe, né? Quem vai pensar por trás é o mais importante. Então, eu acho que E o elas caminho mudam, mais ou né? menos esse. Elas Sim, mudam, né? exatamente. Muda, atualiza, agora- muda de empresa para empresa, ferramenta é diferente, então é o de menos mesmo. Aí você se adapta quando mudar de empresa, aprende a outra ferramenta. Lá era assim, Exato. aqui é esse outro Exatamente. menu, né? Porque o tempo todo muda, né? Drywall, é Figma, dependendo da parte de UX, e é o Watson na inteligência artificial, ou tem uma plataforma própria de inteligência artificial. Então, você tem que ir se adaptando. Se você aprende um, automaticamente você acaba fazendo os deparas no outro, né? Se você aprende o Power Sim. BI, você já entende melhor o Tableau. Então, você vai meio que associando. Acho que isso atualiza, né? Ferramenta, você vai o tempo todo ter que ir fazendo os pontuais e se atualizando, né? A gente não nunca para de estudar, né? Não. Essa é a verdade. Isso. E não é só na biblioteconomia, não, é em tudo, né? Qualquer área, Você quer manter área. atualizado, Isso. estude sempre. Porque senão você para no tempo e aí... Não tem jeito. Ainda mais no né? mercado digital, né? Sim, Exatamente. que é mais Que rápido as ainda. coisas né? são tão rápidas, né? Sim. Que nem eu terminei a graduação, legal, tinha uma ideia, tive curadoria, fiz o TCC, e aí eu fiquei, onde que eu aplico isso? O que eu quero fazer com isso? Eu fiz, mas a curadoria digital era mais voltada à preservação de herança cultural. Beleza. Ninguém me explicou direito o que era para fazer. Então, eu fui atrás, entendeu? Vamos pesquisar mais, vamos se atualizar. Você quer se inserir no mercado de tecnologia? Então, corre atrás. Aproveitei, né? Usufruí meu namorado, que ele é engenheiro da computação. Ensina aí uma linguagem de programação. Qual que você acha que eu devo começar? Conversa com pessoas de outros cursos, pessoas que já estão inseridas na área. Eu perguntei para ele, porque qual que é a melhor linguagem? Qual que é a que está mais fácil de aprender no mercado? Tem isso aqui, Analytics é legal para essa parte, que eu acho legal. Uma parte que eu também, uma área que me identifico também. Então, assim... Tem isso também, né? Tem que se identificar, conhecer um pouquinho de cada para ver qual parte que você gosta mais, né? Exato. E aí você vai indo, você vai se adaptando, você vai conhecendo, vai gostando, fala assim, essa parte aqui não gostei muito, essa parte eu gostei mais, então eu vou me dedicar. Mas eu acho que se fosse para falar uma coisa para começar, depois que você terminou a graduação de Biblio, faz lógica de programação. Eu acho que isso aí já vai abrir portas, porque se você quiser aprender uma linguagem, você vai conseguir qualquer linguagem. Então, eu preciso fazer extração de base para fazer análise de curadoria, que é uma demanda que vai ter no meu trabalho. Eu vou precisar aprender a mexer com SAS, mas eu já tenho lógica de programação, o que facilita muito. Para fazer manipulação de dados, eu vou precisar de Python. Eu vi aqui que a Andrea e a Fernanda gostam muito de Python. Eu também acho muito legal. Não sou muito boa, mas isso já auxilia no tratamento, na análise dos dados. E aí depois você vai fazer a curadoria. Você vai virando um profissional completo, vamos dizer assim. Você sabe extração de dados, você sabe fazer análise dos dados, sabe fazer a curadoria, sabe fazer a visualização daqueles dados. E aí você vira um profissional gigantesco, assim, de verdade. Eu sempre falo, bibliotecário tem competência, bibliotecário pode trabalhar nessa parte de tecnologia tranquilamente. Mas isso é uma coisa que algo que eu escuto muito dos meus colegas. O comodismo também de não querer aprender coisas novas, um pensamento antigo de me formei, é isso aí. Né? Não me contrataram porque não tenho linguagem de programação. Não veja isso como algo negativo, veja como positivo. É isso que eu preciso melhorar. Então, é isso que eu vou fazer. Ótimo, perfeito, eu já recebi vários nãos. Eu reparei, preciso melhorar nisso. Então, leve isso como críticas construtivas. Você precisa melhorar? Você quer fazer essa parte, você quer trabalhar nisso. Perfeito, vá atrás. Infelizmente, as coisas não caem do céu. Não. Entrevistas são ótimas, né? Para isso também, gente. Anota tudo e corre. Ele falou isso, vai estudar. Entrevistas, os não são ótimos para a nossa vida. Sim. Não desistir, né? Eu lembro quando você aprende, né? Vai a primeira vez ouvir falar de bot, aí você fala, nossa, não entendi essa parte, mas deixa eu anotar aqui. Isso é a vantagem de ser bibliotecário, né?
vou anotar aqui, depois eu faço uma pesquisa lá na internet e vou entender melhor, né? Não entendi agora, mas é só anotar e depois ir atrás, né? E aí, a próxima vez que você ouvir, já vai ficar mais fácil, você já vai começar a linkar mais, fazer mais relações. Quando você vê, você já está usando o termo. E você já está explicando para outra pessoa o que é aquele termo. Não pode já, nossa, eu entrei lá, não entendi nada do Python. Não, vamos de novo, vamos começar de novo, né? Depois, aqui, eu vou só passar aqui nas perguntas para ver se tem mais algum comentário para a gente fazer aqui no bate-papo. Aí eu vou pôr uns links aqui para vocês também, de alguns links dos nossos LinkedIn, né, que a gente falou tanto do LinkedIn, e vou colocar também de alguns cursos gratuitos, assim, por exemplo, eu fiz cursos na Escola Livre de IA, que aí é já um IA mais genérico, né, vamos dizer assim, não tão voltado em bot, que vocês comentaram da Let's Bot, né. Também fiz o curso de uma semana da Let's Bot. Fiz também, a E2AI também é uma organização, ela tem a parte, todas elas têm a parte paga, mas tem muitos cursos gratuitos e muito bons, né, com profissionais, assim, excelentes do mercado, mesmo, né, as partes gratuitas são muito boas. Então, é começar, aí você vai entendendo, eu gosto mais disso, não gostei, não, essa parte não é muito o que eu gosto, então eu vou começar a me dedicar mais a outra, e aí até pensa realmente em fazer um MBA, como a Marina hoje faz, né, então assim, mas você precisa primeiro entender o que você gosta, para depois você pensar realmente em algo mais caro, e que vai precisar de muito mais tempo, de dedicação, tem que ser realmente aquilo que você gosta, e a tecnologia é ampla, né, tem muitas possibilidades, então, acho que primeiro é entender onde que você se encaixa, né, tem bibliotecário trabalhando com governança de dados, né, até a gente colocou recentemente lá no grupo, lá, a entrevista da Cris, tem bibliotecário trabalhando com voz, que é o Swellington, que a gente conhece, também já falou lá no grupo, tem bibliotecário com UX, né, tem a Camila, que está na Americanas, tem bibliotecário trabalhando com PO, né, metodologia ágil, é bom conhecer também, porque todo mundo em tecnologia trabalha com metodologia ágil, então também é interessante aprender. Então, quer dizer assim, tem bibliotecários em várias áreas dentro da tecnologia, mesmo você conhecer o que você gosta, né, esse é o primeiro, né, passo aqui. Eu vou descendo aqui, e aí deixa eu ver se tem alguma, se eu esqueci alguma que vocês acham legal a gente fazer um comentário, vocês vão me falando aqui, mas eu vou descer aos pouquinhos aqui. Eu já tinha lido. Né? Não tem muita pergunta. Sim. Os comentários são ótimos aí. Mas às vezes até eu gosto de me dar uma olhadinha, porque às vezes tem algum comentário que vale a pena, né, a gente puxar para cá, né. A Mirella tinha feito, né, uma pergunta se a gente tinha contato com linguística na formação. A gente tem, mas não assim, a disciplina linguística, né? A linguística acaba entrando na questão da organização, né? Quando a gente vai estudar o conceito da palavra, né? Acho que é um pouco isso, né? Daquele termo, né? Então, dentro daquela linguagem, daquele vocabulário controlado, o que significa aquela palavra, né? E aí a gente acaba trazendo nos textos um pouco de linguística. Pelo menos eu tive assim na graduação. Eu sou formada há bem mais tempo que vocês aí. Na FMG tem análise de assunto, né? Que eu acho que vê um pouco essa questão. A disciplina chama análise de assunto. Pode ser um pouco interligado aí. Eu tive um pouco nessa parte, né, de estudar o conceito da palavra, né, e aí você acaba trazendo um pouco da linguística, né, foi aí que eu tive um pouco, não é a disciplina propriamente dita, mas a gente tem vinculada, né, acaba entrando, né. A Fernanda, né, falou de gostaria que tivesse uma documentação da padronização dos nomes, das funções, ixi, difícil, né? Ainda mais em tecnologia, né? Que cada vez tem profissões novas, né? Cargos novos, funções novas, né? É mais difícil ainda. Tem no começo desse ano, a Bots Brasil, né? Saiu uma pesquisa e você vê todo quanto é tipo de nome possível para trabalhar com bot. Inclusive, né, nesse mercado de marketplace, tem o meta-informação, né? Analista de meta-informação é totalmente... Eu já vi até analista de marketing, o cargo era analista de marketing, a descrição era para trabalhar com catalogação do produto, né? Então, tem de tudo. Então, não se segurem no nome. Não. Vão na descrição mesmo. O meu cargo é analista de atendimento. Digital, né? Digital, analista de atendimento digital, tem nada a ver com o bibliotecário. E nem exatamente com curadoria, né? Então... mas é totalmente curadoria.
A Tayane fez a pergunta do 1 milhão aqui, né, que a gente já respondeu, né, para quem quiser começar, né. O Tiago foi o comentários que a gente fez, né, da Aline também, a gente falou. Valoriza a matéria banco de dados? Sim, banco de dados é bem importante, né. Hoje eu trabalho também em instituição financeira, a gente está cheio de aqui, como eu falei, de instituições financeiras, e lá eu trabalho dentro da parte de arquitetura de dados, os bancos de dados, né? A parte lá de ontologia, de taxonomia nos bancos de dados. Então, realmente. E é interessante, né? Porque às vezes a gente, assim, eu vejo nessa associação, e às vezes quem está na biblioteca tradicional talvez não vê, né? Mas a gente trabalha dentro da biblioteca o tempo todo com banco de dados, né? Porque aquele local onde a gente cadastra os livros é um banco de dados. E o tempo todo a gente está definindo quais são os campos, conversando com os fabricantes dos bancos. Olha, a consulta tinha que ter tal campo, e não tem, a consulta não está recuperando o que eu preciso. Então, ali você está o tempo todo trabalhando com um banco de dados, né? Nos bancos de dados de revistas científicas, de livros digitais. Então, a gente está o tempo todo, né? Eu lembro que a gente tinha uma disciplina na graduação que era para analisar os bancos de dados, os softwares de biblioteca. Então, a gente tinha que, né, mapear todos os que tinham no mercado, que tinha de diferencial, e isso está totalmente vinculado a banco de dados, né? E às vezes a gente não percebe, né? Porque a pessoa, você conhece banco de dados? Não conhece, a gente trabalha o tempo todo com banco de dados, né? Aqui o Thiago perguntou se na biblioteconomia ou no trabalho de bots a gente trabalha com programação. Aí acho que aí depende do que o bibliotecário está mais envolvido, né? Tem alguns que acabam indo um pouco mais para programação, né? Eu conheço bibliotecários que hoje, o Francisco, ele é lá do grupo, ele sempre publica lá no grupo a experiência dele com linguagens de programação, né? Mas não sei, eu tenho essa visão que aí depende, se for mais na parte da arquitetura mesmo, aí acaba o bibliotecário aprendendo, né? Fazendo cursos paralelos, né? Mas se for mais para o UX, eu imagino curadoria, na verdade a gente tem uma ideia, né? De como funciona, né? Essa parte da programação. Pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Vocês concordam? Sim? Concordo, sim. Aí a Carla falando que os melhores cursos que ela fez foram gratuitos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. A Fernanda falou aqui, né? Se apaixone pela resolução de problemas e não pela ferramenta, que ela também gosta de Python. Muitas dicas aí no chat. Fez técnico de informática aqui, né? E ela aplicou isso na Bíblia. O pessoal gosta de Python aqui também, hein? Tem vários aqui. É legal que essa questão do multidisciplinar, o Thiago colocou aqui, né? Tudo é multidisciplinar hoje, né? Não tem jeito. Porque o bot né? Não só o bot, a inteligência artificial, né? A gente quer que a gente sabe que é uma inteligência artificial, mas quer que ela seja humanizada, né? E para ela ser humanizada não tem jeito, né? Tem que ser multidisciplinar, né? A indústria dividiu, né? Em humanas, exata, biológica, mas o ser humano é tudo, né? É cada vez mais multidisciplinar mesmo. Falou aqui da questão da programação. A Tainá disse que anotou todas as dicas. Aqui a Fernanda também teve a questão aí do Power BI, que falaram para ela na entrevista. Acho que é isso, né? Perguntaram do idioma, gente, inglês. Ixi, Aprenda no inglês, por favor. Fundamental. Importante. Porque na metodologia ágil também, que a Fabíola falou, é tudo inglês. Tudo inglês. A galera adora falar inglês. Os termos, né? A maioria dos termos são em inglês e você precisa saber das demandas, são em inglês. Que nem eu vou fazer extração de banco de dados em breve. Eu vou precisar saber inglês, precisar programar um pouquinho para fazer extração, para fazer análise. A Aline comentou aqui do SQL, né? Nesse caso, eu vou fazer extração direto pelo Hadoop, se eu não me engano. Não lembro direito. Ainda vão me ensinar também, porque não comecei essa parte. Mas acho que Python tem que saber melhor.
Eu não lembro direitinho qual é a linguagem que SAS usa, mas SQL também é extremamente importante. Eu acho muito legal. SQL eu acho é bem fácil de aprender, do meu ponto de vista, né? E tem a questão da lógica envolvida no SQL, né? Que também você usa bastante lógica ali, né? Sim, eu acho que... É uma lógica na prática, né? Você tem que pôr a lógica ali para trazer o resultado, né? O inglês, sim, não tem como, né? Mas hoje ajuda muito, né? Hoje está muito mais fácil. O Google Tradutor, ele ajuda bastante, né? Como são termos técnicos, isso também facilita. Para mim, pelo menos, eu acho que facilita bastante os termos técnicos em inglês. Então, você acaba acostumando com os termos e aí você já consegue ler o texto de uma maneira mais fácil. O YouTube também, né? Aquele tradutor do YouTube, eu tenho visto ultimamente, está muito bom. Ali a inteligência artificial está indo bem, né? Então, o NLP ali está indo bem. Forte, né? Então, acho que é mesmo se esforçando mesmo, né? E você vai, como eu falei, você vai ouvindo os termos técnicos em inglês, você depois já consegue entender facilmente o que a pessoa está dizendo no vídeo, no texto, né? É isso, gente, eu vou finalizar, porque nosso almoço, né, vai passar aqui um pouco, a gente aproveitou aí o horário do almoço aí para bater um papo com vocês, né. Então, eu vou finalizar aqui um pouquinho, né, então convidar vocês depois, a gente, assim que finalizar aqui o nosso bate-papo, vai voltar os Google Slides, né, com uma apresentação que a gente fez, deixou aqui no stand virtual. Nós 4 aqui montamos, foi bem de comunidade esse stand, né? Nós 4 aqui montamos os slides, montamos a divulgação, fizemos todos os passos aí do stand virtual, foi bem de comunidade mesmo. Então, tem aqui, a gente vai contar um pouco da história do IABíblio, como começou, né? Hoje a gente é multidisciplinar, tem mais de 850 participantes lá no LinkedIn. Tem o link para todas as lives que o grupo já fez, né? Que vai ter várias entrevistas, várias palestras. Inclusive, a gente tem agora uma no segundo semestre que fala de semântica, né? Que tem totalmente a ver com a linguística, aí quem perguntou de linguística, né? A semântica na prática. Amanhã a Michele falou aí no comecinho, não sei se vocês estavam aí no começo, quem estava desde o início, a Michele amanhã vai apresentar o bot que ela criou aí no curso, lá na Let's Bot, no stand, ao meio de 20, né, da Let's Bot. Então, fiquem aqui, se vocês puderem, fiquem aqui na conferência, aproveite as apresentações, vejam aqui os nossos slides aqui do stand virtual. É isso, convidar vocês aí para participar, aproveitem que é gratuito, é hoje, amanhã tem uma programação também enorme, né, e sempre são muito bons os conteúdos da Bots Brasil, aproveitem, se já estão inscritos, né, já aproveita a conferência aí no todo. Alguns materiais eles estão colocando lá no site do YouTube, algumas apresentações estão gravadas, então estão ficando lá. É isso, gente, deixa eu ver se eu falei tudo que tinha para falar, agradecer aí por vocês terem vindo almoçar com a gente, muito feliz vocês terem aceito aí o convite, agradecer as meninas, como falei, por ter ajudado em todo o evento aí nosso, né, passar para vocês se despedirem, enquanto isso eu vou pôr uns links aqui para o pessoal, vai lá. Passar para a Michele Umbelino, aí cada uma vai se despedindo aí, gente. Eu que agradeço aí o convite, né, para participar aqui, foi muito legal, os nossos encontros para construir isso, foi muito legal. Agradecer isso mesmo e falar com o pessoal aí, ó, vamos todo mundo aí estudar e tem muita vaga na área. Tem. Então, se procurem aí, comecem a estudar que vocês vão encontrar aí algo que faça vocês felizes aí. Eu gosto muito do que eu faço hoje, viu, gente? É isso, obrigada. Vamos ver, Marina? Quem vai falar? Marina, pode falar. Marina, enquanto eu vou copiando aqui os links. Ok. Bom, queria agradecer o convite da Fabiola também, de fazer essa participação. Fiquei muito feliz. Eu acho que esse tema é extremamente importante. A gente tem que falar mesmo das competências do bibliotecário. Eu sou uma defensora ávida. Quando alguém fala, você não sabe isso, eu falei, eu sei sim, eu vou mostrar para você que eu sei. Já ouvi de parente meu falando, não, mas você não entendeu. Eu falei, não, eu entendi. E tentar explicar e mostrar para as pessoas que nós, sim, temos competência. Eu sou, assim, vou defender com unhas e dentes. E, mais uma vez, obrigada a todos que vieram aqui assistir. Agradeço profundamente, muito feliz de estar participando.
E acho que é isso, gente. Estudem, por favor, estudem, vai dar certo. Eu juro, às vezes Não parece desistam, que não não desistam, desistam. não Pensei em desistam. desistir um monte de vezes, mas eu juro para vocês que vai dar certo. Foco, força e fé. E a Michele, Marciana, vamos lá. Muito obrigada, Fabíola, pelo convite, pessoal que participou aí com a gente, e fico aí disponível para entrar em contato, podem chamar no LinkedIn, a gente troca áudio, faz meetings se for preciso para a gente conversar. Eu acho que esse networking também ele é muito importante, né? Inclusive aqui na plataforma, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma sessão de networking, que você entra ali e conversa 3 minutinhos com alguém, né? Então, isso é muito legal, assim, para a gente se fortalecer mesmo, para a gente ocupar esses espaços, né, que a gente trouxe aqui. E, como a Michelle falou, o mercado de bots está fervendo, né? Então, é isso aí. É bola para frente e precisando de ajuda, e a gente fica à disposição. Sim, eu também, super. Podem vir conversar comigo mesmo. Eu coloquei para vocês os links, né, dos nossos perfis lá no LinkedIn. Coloquei aqui também de alguns cursos gratuitos, né, algumas Escola Livre de IA que fornece, A2AI, a Let's Bot, a Capacita. Sigam aí, né, os perfis aí na internet, que aí vocês ficam sabendo quando abre. Sempre que possível, a gente também coloca lá no grupo, no IA Bíblia, a gente divulga lá, né? A gente gosta também, eu sempre fico sabendo, coloco lá. E tem um artigo aqui que a gente comentou um pouco, também eu queria falar para vocês, dá uma lida nesse artigo da Thaís, a Thaís trabalha lá com a Marina, né? E esse artigo da Thaís é bem interessante, porque ele mostra as disciplinas de biblioteconomia, no caso aqui de São Paulo, ela focou nas escolas de São Paulo, e o que o mercado tem pedido para bot. Então, ela faz ali um depara, né? O quanto a gente já tem de conhecimento e o que precisaria aí até desenvolver, né? Então, eu acho muito legal, é um artigo, ele é científico, mas é muito fácil a leitura, é muito claro, é bem prático, acho que também vai ajudar bastante. Assim, material para estudar tem muito. Aí, e bate-papo, venham conversar com a gente está sempre aí disposta a ajudar vocês. E para a gente também, né? Conforme você conversa e ensina, a gente aprende muito mais, né? Do que só nos livros aí. O Daniel colocou aqui, ele não conseguiu acessar o artigo. Você pode mandar pelo menos o nome para ele procurar depois? Sim. Será que o link que eu coloquei... às vezes quebrou o link, manda só o nome, pelo menos, para conseguir achar. Sim, achar. Peraí, que eu vou abrir ele aqui. Pode ser, né? Porque às vezes tem esses sinaizinhos, né? E aí sempre dá uns problemas. Peraí, deixa eu carregar aqui. Não sei se vocês colocarem no Google, com certeza, porque ele está aberto, né? Ele é um artigo aberto. Excelente. Os bibliotecários e os chatbots, como os cursos presenciais de graduação em biblioteconomia na cidade de São Paulo estão se preparando. E é da Thaís, vou colocar aqui o nome da autora. Vamos ser bibliotecária, né, gente? Título de autor é clássico. Da biblioteconomia aqui, ó, Thaís. Ela também tem LinkedIn, ela está lá no grupo, é fácil de localizar também. Então é isso, gente. Um beijo e sigam a gente lá o canal, se inscrevam no canal, entrem para o grupo.